Ela foi de vítima a criminosa, foi super amada na internet, virou uma subcelebridade e atualmente vem sendo cancelada. Hoje vamos falar sobre o caso Gypsy Rose. Com certeza você já viu alguma coisa sobre, até porque virou série, teve filme inspirado nessa história e até hoje é muito falado e divide opiniões. Muitas pessoas concordam com o que ela fez, dão razão ao que ela fez. Outras pessoas acham que o que ela fez foi demais e que ela tinha sim opção. Mas bora lá analisar um pouquinho melhor nesse vídeo o caso da Gypsy e também como vem sendo a vida dela agora que está livre. E não só livre, é uma subcelebridade, tem canal no YouTube, tem mais de 10 milhões de seguidores no TikTok e vem sendo muito falada ultimamente nas redes sociais. Gente, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já me segue lá nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo, também tá aparecendo aqui. Curte esse vídeo antes mesmo de começar, que você vai me ajudar demais. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber sempre quando eu mandar vídeo novo e bora lá pro vídeo. No ano de 1991, Didi tinha apenas 17 anos de idade quando teve a Gypsy Rose. E ela teve essa filha com o seu até então marido, Rod Blanchard, que também tinha apenas 17 anos. A Gypsy foi um bebê que nasceu completamente saudável, só que ali pelos seus 3 meses, a mãe dela, a Didi, já começou a dizer que ela sofria de apneia do sono e que durante a noite, durante o sono, ela não respirava muito bem. E durante todos os primeiros anos de vida da garota, a mãe estava sempre ali dizendo que ela tinha um probleminha, levando ela no médico, falando que ela sofria de várias coisas ali que precisava, né, de um acompanhamento melhor, e por isso que ela era uma mãe muito solícita, que estava com a filha para tudo e acompanhava ela em tudo. Quando a Gypsy fez 8 anos de idade, a Didi falou que ela sofria de leucemia e distrofia muscular e falou que ela precisava de uma cadeira de rodas e de um tubo de alimentação. E dentre todas essas doenças que a Didi dizia que sua filha tinha, incluíam asma, problemas de visão, problemas auditivos, convulsões e várias outras coisas, gente. Por conta das ações e alegações da Didi, a Gypsy sempre teve que dormir usando máscara de respiração. Sua infância foi assim. Ela também passou por várias cirurgias, incluindo procedimento nos olhos e remoção das suas glândulas salivares. Logo, alguns dentes da Gypsy apodreceram, talvez tenha sido por conta dos medicamentos, ou talvez por conta de um tratamento ruim mesmo. Então, a Didi mandou que arrancasse os dentes da Gypsy e assim foi feito. Mas o que acontece é que a Gypsy não tinha nenhum desses problemas, gente. Ela conseguia andar, ela não precisava de tubos de alimentação, não precisava de oxigênio para a respiração e não tinha câncer. Ela era realmente uma criança completamente saudável. As pessoas que olhavam ela, claro que poderiam até achar que tinha algum problema porque ela não tinha cabelo. Mas ela não tinha porque a mãe raspava, mandava cortar. E sim, ela fez várias sessões de quimioterapia a troco de nada, porque não precisava. Especialistas acreditam que a Didi sofria de uma síndrome chamada transtorno de Munchausen, que é quando a pessoa impõe a outras pessoas vários transtornos físicos. E isso fazia com que ela inventasse várias doenças em sua filha para conseguir empatia, a atenção das pessoas, sabe? Até porque para todo mundo ela demonstrava que era uma mãe super maravilhosa. Imagina só, a filha tá passando por várias coisas ali, mas tem uma mãe que tá ali solícita a todo momento do lado, acompanhando e fazendo de tudo para que a filha ficasse bem. A Gypsy não era permitida de ir para a escola. Por mais que ela fosse uma criança normal e não tivesse nenhum problema, nem físico, nem mental, ela dizia pra todo mundo que a Gypsy tinha a idade mental mais ou menos ali de uma criança de 7 anos. E quando elas iam na rua, a Didi tava sempre segurando na mão da Gypsy, porque qualquer coisinha que ela falasse ali a mais do que ela deveria falar para as pessoas, ela apertava a mão dela pra ela ter ciência de que não deveria responder ou falar demais. Ela passava por vários hospitais, vários médicos, porque diversas vezes os exames saíam e davam como inconclusivos, ou diziam que ela não tinha nada. Mas a Didi estava sempre ignorando e mudando de médico assim que o médico ia lá e perguntava para ela se era aquilo mesmo ou se questionasse alguma coisa com relação a Gypsy. E a mãe da garota já tinha passado por treinamentos como enfermeira, então ela sabia como manusear, como aplicar alguns medicamentos e forjar algumas coisas, algumas doenças para parecer que a Gypsy realmente tinha aquilo. Então vários cuidadores, vários médicos, enfermeiros concordavam com a Didi, nem questionavam muito ela ali porque achavam que ela tinha experiência naquilo, sabia do que estava falando. Então isso meio que facilitou ela forjar toda essa situação. E também, é claro, ela tinha todo aquele preparo mental ali na cabeça da Gypsy. Falava que quando elas fossem em consultas, ela não tinha que falar nada. Se perguntasse alguma coisa, tinha que falar que estava doente, que sentia assim, aquilo que ela estava dizendo, que a mãe estava explicando pro médico na consulta. Ela era instruída a nunca dar sua opinião, nunca falar nada. E se fosse perguntada, concordar com tudo que a mãe dissesse. Mas é claro
claro que algumas pessoas ali que conviviam com as duas começaram a reparar que tinha alguma coisa estranha. A esse ponto, o pai da Gypsy e a mãe dela, a Didi, já estavam separados, não conviviam juntos. Mas a família da Didi e da Gypsy, a família da Gypsy por parte de mãe, meio que começaram a fazer perguntas. Eles começaram a achar que tinha alguma coisa de errado porque tinham visto em algumas vezes a Gypsy meio que se movimentando, saindo da cadeira de rodas, e eles perceberam que, bom, ela sabia andar assim e que alguma mentira ali estava sendo contada. Então, assim que eles começaram a perguntar mais sobre aquele assunto, a Gypsy e a Didi se mudaram. Isso tudo aconteceu ao mesmo tempo que a cidade ali onde elas moravam foi afetada pelo furacão Katrina. Então, isso foi um bom argumento para elas usarem. Elas falaram que a casa que elas estavam morando foi afetada, foi destruída e que perderam muitos documentos, inclusive histórico médico da Gypsy, durante aquele furacão. Então, logo, a Gypsy e a Didi receberam assistência para se mudarem da Louisiana e foram para o Missouri em 2005. Uma ONG bem conhecida construiu uma casa para elas com rampa para as cadeiras de rodas e até mesmo jacuzzi para ajudar ali durante o banho. A Gypsy e a Didi também receberam benefícios que incluíam visitas patrocinadas por várias instituições de caridade, a diversos shows e até mesmo a Disney World. A Didi, é claro, continuava aproveitando toda aquela atenção que recebia por ser uma mãe maravilhosa e muito dedicada à sua filha. Como eu disse, essa mudança ali das duas foi maravilhosa para a mentira que a Didi mantinha, até porque facilitou muito ela dizendo que não tinha mais os documentos, os registros médicos, o histórico médico da Gypsy, porque perdeu no furacão. E também elas se mudaram para um local onde não eram tão conhecidas. A vizinhança não conhecia elas porque eram novas. Então ela começou a mentir a idade da Gypsy, falar que ela era mais nova do que era realmente. Porque, é claro, assim atrairia muito mais atenção, porque ela achava que as pessoas sentiriam mais empatia, que gostariam mais de ajudá-las se a Gypsy fosse uma criança. Então ela chegou até mesmo a alterar datas da certidão de nascimento da Gypsy, e tudo para manter ali aquela farsa. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a Gypsy já estava entrando na adolescência, sabe? Já estava, na verdade, adolescente. Ela já estava ficando mais difícil de controlar, até porque nessa época ela passou a entender que não tinha problema nenhum. Ela já sabia que conseguia andar, mas sabia que tinha que fingir que não sabia por conta da mãe. Só que conforme ela ia crescendo, ela ia tendo suas próprias vontades, seus próprios desejos, e juntamente com isso entendia que não tinha problema nenhum e que a mãe tinha restringido ela de toda uma vida apenas porque ela queria. Então a Gypsy começou a tentar se conectar com o mundo real. Ela não podia ir pra escola, não podia ter amigos, mas ela começou a entrar na internet e fazer amizades online. Até que ela conheceu um homem em um bate-papo ali. Ela tinha cerca de 19 anos, mas a Didi dizia pra todo mundo que ela tinha 15. E esse homem já tinha 35 anos de idade. Ela contou tudo pro cara pela internet e eles começaram a executar ali uma fuga deles dois, porque ela queria se livrar da mãe. Mas acabou que não deu muito certo. Logo a Didi descobriu todo aquele plano ali, ameaçou o cara dizendo que ela era uma criança, que ele estava aliciando uma menor de idade, que processaria ele, e quebrou todos os eletrônicos que a Gypsy tinha em casa. Acabou com o computador dela e com qualquer forma que ela tivesse de se comunicar com outras pessoas. Depois a Gypsy veio revelar também que a mãe prendeu ela durante semanas na cama e que também não deu muita comida ali pra ela durante esse tempo por conta do castigo que ela estava sofrendo após a mãe descobrir toda essa história da internet. Mas isso não duraria muito tempo, porque secretamente a Gypsy conseguiu mais uma vez acessar a internet pouco tempo depois. Foi nesse momento que ela conheceu o Nicholas Goldjohn, que tinha 24 anos de idade. E juntos eles conversavam sobre o futuro, planejavam seu casamento, sobre ter filhos, e logo a morte de Didi, sua mãe, começou a ser planejada junto com o homem. Juntos eles planejaram todo um plano de como tirariam a vida da Didi para que enfim a Gypsy tivesse paz, liberdade e vivesse sua própria vida, porque ela achava que com a mãe viva isso não aconteceria. Até que em junho de 2015 eles colocaram o plano em prática. O Nicholas viajou da cidade de Wisconsin até o Missouri, que foi quando o assassinato aconteceu a mando da Gypsy. Naquele dia ele chegou até a casa dela, a Gypsy abriu a porta e ele foi até o quarto e esfaqueou Didi enquanto a Gypsy esperava com as orelhas tampadas no banheiro da casa. Após cometerem aquele crime, ele e a Gypsy foram embora para casa dele e ela fez uma postagem no Facebook dizendo que a vadia estava morta. Mais tarde, quando ela foi pega, ela disse que comentou isso no Facebook porque gostaria que o corpo da mãe dela fosse encontrado em casa. E quando enfim o corpo foi encontrado, a Gypsy já tinha fugido com o Nicholas há alguns dias, né? Mas a polícia conseguiu chegar até eles. E os dois foram presos na casa do cara. As conversas onde os dois arquitetavam aquele plano foram encontradas no computador
pessoa, então tinham todas as provas que precisavam. Então, em 2016, a Gypsy se declarou culpada de assassinato em segundo grau e ela foi sentenciada a 10 anos de prisão, enquanto Nicholas foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau em 2018 e foi condenado à prisão perpétua. Eu acho que esse é um dos casos onde as pessoas ficam mais divididas com relação a apoiar e a julgar a Gypsy, porque muita gente acha que ela fez aquilo porque era a única saída dela, porque a mãe abusou dela durante muitos anos, fez com que ela vivesse uma vida falsa de mentiras, não deu liberdade pra ela, teve que viver presa, né, com a mãe durante muito tempo. Enquanto outras pessoas acreditam que sim, facilmente ela conseguiria mostrar que aquilo era uma farsa se ela levantasse da cadeira e dissesse, olha, eu sei andar, e que sim, ela poderia se poupar de todo esse caso, esse crime nas costas dela. Porque assim, gente, por mais que o Nicholas tenha matado, de fato, tirado a vida, ela mandou matar. Na minha concepção, os dois têm a mesma culpa. Eu também entendo que ela sofreu durante muitos anos com uma mãe completamente doente, carente por atenção, que abusava dela de várias formas. Então é realmente complicado. Tem muitas opiniões rolando por aí e a vida é assim. Comenta o que você acha. Mas o que acontece? Ano passado, no final do ano, a Gypsy foi solta. Em dezembro do ano passado, quando a Gypsy deixou a prisão, logo ela já postou algumas fotos nas redes sociais e, consequentemente, entrou para essa vida online. Esse ano ela estreou um reality show para a Lifetime e as pessoas tiveram meio que a oportunidade de ver ela recomeçando sua vida e aprendendo a ter liberdade. Com isso, ela começou a aparecer muito na mídia e a dar diversas entrevistas e até mesmo a falar sobre o caso. Nisso que a Gypsy entrou para a internet, para a mídia, as pessoas começaram a acompanhar seus relacionamentos amorosos. Em 2019, a Gypsy e o Ken se conheceram dentro da prisão. Na verdade, ele enviava cartas para ela e eles começaram a manter ali um contato. E eles conseguiram se conectar através de um programa ali de amigos por correspondência e ficaram noivos em abril de 2019. Mas pouco tempo depois, não foi pra frente, eles cancelaram o noivado e terminaram. E isso levou a Gypsy a se conectar com um novo amigo por correspondência, que se chamava Ryan Anderson. E em julho de 2022, a Gypsy e Ryan se casaram em uma cerimônia lá na prisão mesmo. Mas vieram a se separar em 2024, apenas alguns meses após sua libertação da prisão. Mas enquanto fontes na internet falavam que a Gypsy estava aproveitando sua liberdade, sua vida solteira, até porque ela nunca teve isso, nunca conheceu a liberdade, e seria muito bom se ela viesse solteira e não com um cara controlando ela, porque mais pra frente as pessoas ficariam sabendo que esse cara não era tão legal assim com ela, era meio tóxico, meio abusivo, meio que controlava o que ela tinha que fazer, como ela tinha que se portar, meio que perdia o fio da meada. Então, ao mesmo tempo que ela estava aproveitando a vida de solteira após terminar com ele, ela também apareceu na internet com o seu ex, que é o Ken, que a gente falou inicialmente que eles ficaram noivos na prisão por conta de correspondências. E logo que ela terminou com o marido, ele ficou sabendo, entrou em contato com ela, eles começaram a conversar ali, fizeram tatuagem juntos, e ela tava falando, não, ele é só meu amigo, tudo bem. Postaram coisas juntos e assumiram que tava namorando novamente. Mas o que acontece é que o divórcio dela com o seu marido, que, né, ela tinha se casado lá na prisão, o Ryan, ainda vai se arrastar por um tempo. Porque quando casais se divorciam no estado da Louisiana, eles são obrigados a viver separados por 6 meses após os papéis do divórcio serem entregues. E só após isso eles podem solicitar uma audiência de divórcio. Então ainda vai demorar um tempo para esse divórcio sair. E em julho desse ano, a Gypsy foi no seu canal do YouTube e falou que estava esperando um bebê do Ken, que ela estava grávida. Ela comentou também que está muito feliz, que o bebê deve nascer lá por janeiro de 2025, que não foi uma coisa planejada, que foi de surpresa, mas que tanto ela quanto o marido, né, namorado, né, que não casou ainda, porque tá esperando o divórcio, estão muito ansiosos, muito animados para essa paternidade, para esse bebê vir ao mundo. Mas novamente, o fato dela estar casada ainda na documentação lá com o Ryan, meio que interfere até mesmo na paternidade do filho dela. Porque de acordo com uma lei no estado de Boyu, se a mãe de uma criança é casada quando a criança foi concebida ou se divorciou há menos de 300 dias, que é o caso dela, presume-se que seu ex seja o pai daquela criança. Então, legalmente falando, o Ryan, que é o ex-marido dela, seria o pai legalmente dessa criança, seria a pessoa que deveria botar o nome na certidão de nascimento e não o Ken. Então, por conta dessa lei, o Ken vai ter que fazer um teste de paternidade, DNA, né, pra provar que ele é o pai sim, que ele tem que ter o nome dele lá na certidão. Enfim, eles falaram que vão fazer, que não tem problema, que tudo bem. E o que acontece, gente? Eu falei pra vocês que a Gypsy virou uma influencer. Ela expõe muita coisa da vida dela, que talvez não deveriam ser expostas, na internet. Nisso, ela faz várias lives no TikTok, onde expõe o ex-marido,
que apareceu até no reality show dela. E lá rola brigas, baixarias, dedo no cu e gritaria. Com isso, vários fãs da Gypsy ficam do lado do ex-marido, achando, nossa, Gypsy, você devia voltar pro ex, esse cara de agora, eu acho que ele tá surfando no seu hype, porque você tá famosa, não sei o quê. Enquanto outros fãs da Gypsy ficam falando, não, mas ele é abusivo, você viu tal episódio, como ele fala com ela, como é que ele agia com ela, não sei o quê. E fica toda uma confusão na internet. Eu não acho que a Gypsy esteja na posição de influenciar pessoas, ela teve uma vida muito difícil, ela cometeu um crime também difícil. Vocês podem falar, ela teve seus motivos, mas ela cometeu esse crime, então o melhor pra ela seria se resguardar, porque vocês sabem que a internet coloca a pessoa lá em cima pra depois derrubá-la, que é o que tá acontecendo com a Gypsy nesse momento. No meio de toda essa confusão, a Gypsy, que está grávida, montou uma lista de desejos para o seu bebê que está pra nascer. E essa lista é assim, ela colocou lá várias coisas que ela quer ganhar e aí os seguidores compram e dão de presente pra ela. E aí ela tá sendo duramente criticada, porque ela colocou coisas com preços absurdos, sendo que de acordo com algumas informações, ela já é rica. Gypsy disponibilizou para que seus fãs comprem vários presentes para esse bebê, mesmo tendo um patrimônio líquido de mais de 3 milhões de dólares. Alguns dos itens incluídos nesse link eram 2 carrinhos de bebê de cerca de 600 dólares, um berço de 529 dólares, um balanço de bebê de 270 dólares e a lista também contava com mamadeiras, monitor de bebê, fraldas, roupas íntimas pós-parto, brinquedos e outros itens. Então assim, muita gente que gosta dela não gostou dessa atitude, dela botar lá coisas caríssimas pros fãs darem, sendo que ela já tem condição financeira pra isso. Mas assim, gente, compra quem quer, né? Compra quem quer. E dentro de toda essa exposição, confusão, a Gypsy acumula mais de 10 milhões de seguidores só no TikTok. Fora Instagram, YouTube. Lembrando que ela dá várias entrevistas, ela vai em podcasts, ela fala sobre o crime, ela fala sobre o Nicholas, que tá preso até hoje, vai ficar provavelmente o resto da vida por conta do crime que cometeu junto com ela. Ela revelou várias coisas do crime, falou também que o Nicholas abusou dela, porque ele queria abusar da mãe dela após tirar a vida da mãe, só que ela falou, não, abusa de mim. E aí ele fez isso. Gente, é realmente um caso bizarro, muito pesado. Enfim, ela fala bastante sobre o caso. E aí, recentemente, o que acontece? Semana passada, ela foi cancelada na internet. Sim, cancelada. Ela foi presa, né, gente? Então, assim, cancelar uma pessoa que já foi presa, já é uma pessoa, assim, meio que cancelada. Mas ela foi cancelada na internet porque várias fotos do corpo da mãe dela, da cena do crime, incluindo fotos da casa, fotos de como tava o corpo da mãe dela, vazaram na internet. Sim, já havia foto do caso na internet, já tinha algumas fotos do corpo da mãe dela na internet, mas parece que saíram várias outras que não tinham sido disponibilizadas ainda. Inclusive tem um drive cheio dessas fotos. É óbvio que eu não vou colocar aqui porque eu não sou nenhuma maluca. A gente tem senso aqui nesse canal. Mas várias pessoas que acompanhavam a Gypsy, que apoiavam ela, que diziam que tudo bem ela tirar a vida da mãe porque ela sofreu muito, ficaram contra ela porque acharam que foi muito brutal a maneira como tudo aconteceu. Que se ela tinha raiva da mãe apenas por isso, a maneira que ela tirou a vida da mãe não batia muito com a história que ela contava, sabe? Porque parece que foi mais brutal do que ela realmente dizia vendo as imagens. Só que assim, gente, temos alguns pontos a analisar aqui. Primeiro, é uma cena de crime. Como é que vocês queriam que aquela cena estivesse, né? Segundo, não foi ela que tirou a vida da mãe, né? Foi o Nicholas. Fizeram juntos, mas na hora lá de tirar, de matar a mãe, foi o Nicholas. Então não tem como você falar, mas foi muito bizarro, foi muito forte como aconteceu. Sendo que não foi ela que cometeu o ato, sabe? Ela foi mandante só. E assim, vocês deram isso pra ela, vocês colocaram ela lá em cima, vocês sabiam do crime, vocês sabiam de tudo, não era segredo nenhum. Por que tem gente falando mal agora? Por que tem gente cancelando agora? Vocês já colocaram ela lá. Ela já se considera uma influenciadora, ela já é uma influenciadora, deveria estar nessa posição, de acordo com o que eu acredito, não. Mas ela já é. Vocês deram fã pra depois cancelado, porque as mesmas pessoas que estão falando, ai, foi muito brutal, foi muito horrível, foram as pessoas que deram fã pra ela estar lá em cima. Esse é o motivo pelo qual ela tá sendo cancelada lá nos Estados Unidos, muito mais do que aqui, pelo que eu percebi. O que vocês acham desse caso? O que vocês acham de como tá sendo o pós da Gypsy? Eu acho que ela deveria se resguardar um pouco mais, ainda mais agora que tá grávida. Eu não tô falando que ela não deveria ter filho também agora, mas eu tô falando que assim, ela nem viveu a liberdade dela ainda, ela não sabe nem como é cuidar de si mesma. Vai ser muito difícil pra ela agora cuidar de uma criança, então acho que a mulher tem que ter paz. Ela já pagou pelos crimes dela, ela já foi presa, ela já foi solta, e assim, vamos dar paz, né? Eu espero que dê tudo certo nessa criação, eu espero que o resto da vida da Gypsy seja tranquilo, que ela aprenda a conviver em sociedade, aprenda a ter a liberdade dela, né? Porque até agora, né, ela não teve muito isso, só tá tendo polêmica, confusão, mas acredito que vai dar certo. Comentem o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham desse caso, o que vocês acham disso num todo, porque é muita coisa, né, gente? Se inscreve, curte, tudo isso,
me segue nas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Todo dia tem vídeo curto lá na Rede Vizinha. Comentem o que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Um beijo e até o próximo vídeo.